Rainha Elizabeth II fez ao Brasil, isso foi em 1968. A monarca visitou Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Você tem uma ideia, 68, Brasília tinha 8 anos que tinha sido construída, olha isso. E é para o Rio que a gente vai agora conversar com o Kleber Rodrigues, para a gente relembrar essa passagem da rainha pelas terras canarinhas. Oi, Kleber, boa tarde. Oi, Dani, boa tarde para você, para quem está acompanhando o live. Exato, viu? Foi um momento histórico não só para o Brasil, mas também para a América do Sul. A primeira vez que o monarca britânico pisou em solo no Brasil e também na América do Sul foi aqui no nosso país, em 1968. O país estava vivendo um período da ditadura militar. Foi exatamente nesse momento, lá em 68, que a Rainha Elizabeth II passou por 6 cidades aqui no Brasil: Campinas, São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, e finalizando esse passeio aqui na capital fluminense. Foram 3 dias intensos aqui no Rio de Janeiro, tempo suficiente para a rainha conhecer um pouco do calor carioca, desde o futebol no Maracanã até o samba da Estação 1ª de Mangueira. Um grupo, por exemplo, se apresentou para a Rainha Elizabeth II, aí, o grupo da Estação 1ª de Mangueira. Há quem diga que a rainha nunca sambou em público, mas de fato ali ela conheceu um pouquinho do calor carioca, do calor brasileiro. A rainha também participou de pontos turísticos aqui do Rio, andou em carro aberto por Copacabana, também esteve lá no Mirante Dona Marta. A gente já mostrou aqui o Mirante no live, uma vista belíssima do Rio de Janeiro. Ela esteve presente ao lado do marido, o príncipe Felipe, e aí depois ela seguiu nessa trajetória aqui na capital fluminense. Foi, por exemplo, ao almoço no Museu de Arte Moderna, também visitou um monumento aos mortos na Segunda Guerra Mundial. Ela deixou flores no monumento conhecido como a homenagem ali aos pracinhas, que fica na terra do Flamengo, e também foi ao jogo no Maracanã, uma partida, um amistoso entre a seleção de São Paulo e a seleção do Rio de Janeiro. Mais de 100 pessoas no Maracanã, então ela conheceu de fato o calor carioca, estava presente. Nesse dia, o time de São Paulo, a seleção de São Paulo, foi a campeã do torneio e a rainha entregou o troféu para outro rei, o nosso rei Pelé. Ela entregou, portanto, aí o troféu. Pelé, inclusive, ontem se manifestou, prestou condolências à rainha e também à família da Elizabeth II, dizendo que foi um momento muito importante, que vai ficar para sempre na memória dele e que todo o legado da rainha ficará também eternizado. Homenagens que seguem por todo o mundo, também aqui no Brasil. A gente lembra que o Itamaraty prestou condolências e o Brasil decretou um luto oficial de 3 dias. Eu volto com vocês. Só para complementar a informação também, aqui no Rio ainda, né, muita gente não sabe, passa por esse ponto que já virou um cartão postal da cidade, a Ponte Rio-Niterói. A rainha participou ali das obras inaugurais da Ponte Rio-Niterói, lá em 68, essa ponte que 5 anos depois seria inaugurada para os cariocas e também para o país. A Ponte Rio-Niterói que liga a região metropolitana fluminense também a capital e outros pontos da cidade. E coincidência ou não, né, ela participou do jogo do Pelé no Maracanã em 68. Coincidência ou não, 2 anos depois, o Brasil foi tricampeão da Copa do Mundo com Pelé. Eu volto com vocês.